Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do nosso programa OAB Acontece. Hoje nós vamos comentar aqui, conversar sobre um tema muito relevante também, que é o direito das pessoas com deficiência. E para isso nós vamos assistir aqui um vídeo sobre o lançamento de uma cartilha que foi desenvolvida e lançada aqui na nossa cidade, que trata do direito das pessoas com deficiência. E para me acompanhar aqui nessa conversa, nesse bate-papo aqui, enquanto eu tomo meu cafezinho, tenho aqui comigo a presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, doutora Gleice Kelly Modesto, muito obrigada pela sua presença. E o presidente do Conselho Municipal aqui da nossa cidade, que trata sobre direitos da pessoa com deficiência, William de Paula Gomes. Muito obrigada pela sua presença. Prazer aqui ter vocês no nosso encontro de hoje. E parabéns também para você que cumpriu o nosso combinado do encontro passado de estar novamente aqui presente nesse encontro que foi feito, esse programa, todo esse projeto em parceria da OAB Guarujá com a ISTV, feito para você, munícipe, acompanhar e se aproximar um pouquinho mais da nossa casa OAB, dos seus direitos. Esse programa aqui foi feito para vocês, então parabéns e muito obrigada pela sua audiência. Vamos juntos agora assistir o que aconteceu na OAB do lançamento dessa cartilha e depois a gente já vai conversar. A ISTV marca presença no lançamento do Guia Prático dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um livro que detalha um conjunto de garantias legais e sociais asseguradas a esse público, desde o direito à igualdade e não discriminação até o direito à assistência social e previdência. A ideia surgiu entre várias reuniões da comissão que nós temos aqui dentro da OAB, Comissão das Pessoas com Deficiência, e surgiu a ideia de se fazer com parcerias, com os conselhos e outras entidades que cuidam e zelam pela parte dos deficientes, né? Então, dessas reuniões foram extraídos essa cartilha. A gente percebeu que na cidade a gente tem uma grande dificuldade de informação sobre direitos das pessoas com deficiência. E a gente resolveu que fazer essa cartilha seria uma forma de levar informação para todos. Quando as pessoas sabem dos seus direitos, elas sabem onde buscar e o que fazer para ter acesso a esses direitos. Atualmente, a comissão da OAB ela participa do Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência. E aí, conversando com o William, a gente tem muito contato, a gente teve essa ideia de fazer uma cartilha para os munícipes aqui da cidade. Ele foi criado em parceria com a casa, a OAB Guarujá, juntamente com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da casa e o Conselho. Foi linkado todos os direitos a níveis federais, estaduais e municipais. Foi feita uma varredura pela própria comissão da OAB, em parceria com o Conselho, que foi dando um direcionamento de todas as leis hoje existentes, que garante a acessibilidade de tudo aquilo que norteia a vida e a dignidade da pessoa com deficiência. Como eu falei, a gente tem desinformação, muitas pessoas não sabem os seus direitos e quando tem eles violados não sabem onde buscar. O intuito desse guia é justamente trazer essa informação. Lá, além de mencionar os direitos, a gente menciona os órgãos de proteção para fazer a denúncia, quais são os direitos e onde eles podem acessar também essas informações. A importância deste momento para o nosso município é trazer mais conhecimento justamente para as pessoas com deficiência e suas famílias, que anseiam justamente para garantir os seus direitos e muitas das vezes eles não têm esse subsídio. É um subsídio que traz informação, conhecimento e acessibilidade de informação na conquista dos direitos. É um momento, um marco, na verdade, né? Porque você coloca na pauta pública realmente a inclusão. A inclusão ainda é uma questão que você não consegue ver na prática, então é necessário criar o parâmetro, criar realmente o regramento disso e principalmente a informação para a sociedade. Entender que, na verdade, existem pessoas portadoras de necessidades especiais e que toda uma política pública deve ser desenvolvida para que essas pessoas tenham acessibilidade a todos os equipamentos mesmo, públicos e privados. Então, nesse momento, é o momento em que a Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a Câmara Municipal, com o Conselho Municipal mesmo dessas pessoas deficientes, começam então a elaborar um documento formal. Então isso é um marco realmente no município, né? É um desafio porque você precisa agendar, alinhar agendas é importante. Alinhar agendas, alinhar compromissos, pontos de vista diferentes. Então isso tudo é um trabalho, é uma engenharia que deve ser feita, né? E graças a Deus nós conseguimos e parabenizando mesmo a comissão aqui, com as nossas capitãs, né, que encabeçaram esse processo, junto com todas as outras entidades. A OAB, ela tá muito além daquela questão de proteção de classe, ou seja, de organização de classe. Ela
tem que prestar contas para a sociedade mesmo. Então, quando ela faz isso, ela está se voltando para a sociedade, está dizendo, dando uma resposta a esse apelo, né? Tanto foi isso que a nossa posse foi na Câmara Municipal, na Casa do Povo, justamente para realmente simbolizar isso. Então, a Ordem dos Advogados, ela não só olha para dentro do conjunto da classe dos advogados, mas ela também olha para a sociedade confia nela e é uma resposta da Ordem nesse sentido. Uma das grandes funções aqui sociais é a informação. Enquanto não houver ampla informação, conhecimento da situação, você não consegue avançar. Então, a cartilha, justamente, ela dá o beabá, né? Claro que tem que ter muito mais coisa além disso, mas ela já dá o beabá básico para que a sociedade comece a pensar, colocar na agenda mesmo e cobrar mesmo os seus representantes, né? Cobrar da própria OAB, cobrar de todos os órgãos públicos e privados para que essas pautas sejam implementadas. Realmente eu fiquei muito admirada, quis participar, porque achei que a questão da acessibilidade no nosso país, no nosso município, realmente é emocionante querer fazer isso. E a gente fica assim, tocado, né? E queremos também que as pessoas, que as famílias fiquem tocadas e busquem por esse direito. Ou seja, no Ministério Público, ou seja, nas escolas. Nas escolas já existem, mas infelizmente a gente vê que nas áreas públicas, como, por exemplo, a acessibilidade com relação ao médico, a uma loja, a um trabalho que ele vai procurar, tá muito fraco ainda, tá muito difícil. A participação minha nessa cartilha foi apenas incentivo, estabelecendo, falando a respeito da lei, como profissional, né? Só incentivando realmente e mostrando para eles como meios, para alguns, né, como eles poderiam estar chegando no objetivo comum, que seria assertivamente trabalhar com o surdo. Mostrar como usaria Libras, com essa questão. Durante o evento foram cobradas ações para o cumprimento das leis voltadas às pessoas com deficiência e questionada a baixa participação da sociedade nas pautas que envolvem esse mesmo público. A gente sabe que nós temos os órgãos públicos, mas muitas vezes eles não dão a atenção especial que as pessoas portadoras de deficiências merecem. Então, dessa forma, a gente, juntamente com a comissão, juntamente com o conselho, a gente pede aos órgãos públicos que nos ajudem a divulgar e ter esse olhar especial para aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Nem todos, né, precisam, eles têm uma deficiência menor, aqueles têm uma deficiência maior, mas num contexto geral, esse lançamento dessa cartilha veio só corroborar o trabalho que a comissão faz dentro da OAB e o cuidado que a OAB tem para com essas pessoas. Hoje é de suma importância para todos nós, advogados, eu como presidente, de fazer o lançamento dessa cartilha. Nós tivemos colaboradores externos, né, patrocinadores, e isso é muito importante para todos nós, para que as pessoas com deficiência tenham acesso àqueles que cuidam e aqueles que também não cuidam, mas precisam ter o conhecimento de que nós precisamos ter um olhar especial para essas pessoas e cuidar um pouco mais. Representantes do poder público também marcaram presença no lançamento do Guia Prático, reforçando a importância da iniciativa e sinalizando interesse em ampliar o diálogo sobre as políticas voltadas às pessoas com deficiência no município de Guarujá. Eu sempre digo que a empresa tem um papel fundamental, muito importante, no sentido de levar aos nossos munícipes o que cada vereador está fazendo, o que cada agente público está fazendo para melhorar a vida da nossa comunidade. Então, a todos vocês, a todos os profissionais da imprensa, meu muito obrigado por levar ao público essa informação. E quanto à noite de hoje, essa comissão é uma das mais importantes que a Ordem tem, que é tratar as pessoas com deficiência. O poder público deixa a desejar com relação às pessoas com deficiência. Nós temos que dar muito mais condições de locomoção, nós temos que dar muito mais condições para essas pessoas. E nesse sentido, essa comissão é importante no sentido de cobrança, de cobrar a municipalidade, de fazer reuniões para que as nossas ruas, que as nossas vias, que os nossos prédios, que tudo que gira em torno da nossa cidade tenha melhor qualidade no que diz respeito à condição de vida das pessoas com deficiência. E eu me coloquei à disposição, tanto a Câmara Municipal, quanto todos os demais vereadores. Eu estou aqui com a minha vice-presidente, Andréa Feijó, que veio junto conosco. Nós estamos fazendo um trabalho de unificação da Câmara Municipal, os 19 vereadores imbuídos no sentido de trazer melhorias na condição de vida de cada munícipe da nossa região. E isso não foge à regra. Os deficientes precisam de uma melhor condição de vida na nossa cidade. E a gente vem pedindo que cada munícipe participe das sessões, cada munícipe acesse a Câmara Municipal e saiba o que cada vereador está fazendo e cobre cada vereador.
porque os 19 vereadores foram eleitos para representar uma comunidade que gira em torno de 300 mil pessoas. Só de eleitores, nós temos mais de 220 mil eleitores na nossa cidade. Então é importante que cada munícipe saiba do seu direito e cobre cada vereador, que cobre o prefeito, que cobre o vice-prefeito, que cobre os secretários, para uma melhor qualidade de vida de todos nós. Que a nossa reunião de hoje aqui na Ordem dos Advogados seja bem sucedida, eu tenho certeza que será, porque eu confio muito nessa diretoria presidida pela Roseli. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a Deus, um beijo no coração de todos. O Conselho das Pessoas com Deficiência tem feito um trabalho maravilhoso. Eu fiz parte por mais de 2 anos desse conselho, então posso falar da importância disso. E quando eu cheguei à Câmara Municipal nesse meu primeiro mandato, eu senti a necessidade de ter uma força do Legislativo também lutando por essa causa tão nobre que é as pessoas com deficiência. Então, foi aí que eu tive a ideia de criar essa comissão permanente para que possamos realmente estar junto com o Conselho e estar junto com as comissões, discutindo políticas públicas para pessoas com deficiência. Na realidade, assim, eu penso que já deveria ter sido feito isso há muito tempo, mas essa atitude, tanto da OAB quanto do Conselho hoje, na presidência do William, é de suma importância para que as pessoas possam conhecer. Existem muitas pessoas que desconhecem, inclusive, a quantidade das pessoas que nós temos no nosso município com deficiência. Então isso é muito importante para que as pessoas possam também dar direito às pessoas que têm o direito. Então isso a gente precisa realmente esclarecer, eu falo muito sobre isso, a educação é a válvula precursora da mudança, da transformação das pessoas do nosso município, e quando se trata de pessoas com deficiência principalmente, a gente precisa dar uma atenção muito maior, a gente precisa dar essa atenção exclusiva, especial, para que realmente eles possam ter uma melhor qualidade de vida. A gente pensa nisso como um todo para a população, mas as pessoas com deficiência a gente precisa ter esse olhar carinhoso, esse olhar mais delicado, para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. A Câmara está comprometida, assim como o prefeito. Hoje, inclusive, estive conversando com o secretário de governo a respeito dos movimentos que têm se criado. A Câmara está envolvida com vários projetos sociais voltados às pessoas com deficiência, não só do autismo, mas como deficiência como um todo, e isso é muito importante. Estamos, inclusive, criando projetos para que possamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, todos os vereadores hoje têm projetos, têm sido envolvidos, estão imbuídos junto com o prefeito para que possamos ter vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor para toda a população, mas em especial a essas pessoas com deficiência. É uma situação complexa, né? Porque não só no Guarujá, mas como todo o Brasil, a acessibilidade ainda é um tema bem pouco discutido, mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir evoluir e esse evento é essencial para que passar a conversar sobre a situação, para que no futuro a gente consiga resolver boa parte desses problemas. Essa iniciativa foi espetacular, né? Principalmente para a família da pessoa com deficiência, porque traz algumas iniciativas e informações que a maioria das pessoas não tem. Então essa cartilha ela vem para mostrar que os direitos e principalmente onde buscar informações sobre isso, sobre esse tema que é tão pouco comentado no Brasil ainda, mas espero que no futuro isso possa chegar às escolas, chegar às instituições com um pouco mais de facilidade, para que a pessoa com deficiência seja de fato bem tratada e bem acolhida pelo poder público. Durante o evento, foi apresentado um vídeo que detalha a própria cartilha na língua brasileira de sinais. Para assistir ao vídeo completo, basta escanear o QR Code que está disponível nas páginas finais do Guia Prático. Acredito que a cartilha agora tem que ser compartilhada por todos aqueles que tenham acesso à informática, aqueles que não têm, venham à casa da OAB para poder ter acesso ao material impresso, para que nós possamos multiplicar esse material informativo para toda a sociedade. Gostaria que vocês compartilhassem muito, que as pessoas buscassem entender melhor o que é o direito das pessoas com deficiência e sejam todos facilitadores.
do exercício do direito? Hoje nós vamos distribuir algumas cartilhas, vai ficar disponível um QR Code que também pode ser consultado, né? É até mais prático a pessoa consultar e ter acesso imediato. E nós vamos deixar em alguns lugares públicos para que as pessoas tenham acesso. E aqueles que não tiverem, podem vir aqui na OAB e solicitar que nós entregaremos. A subseção está aqui à disposição de todos, não só nesse momento da comissão das pessoas portadoras de deficiência que está lançando a cartilha, mas nós também temos uma comissão bastante atuante, aliás, todas são muito atuantes, mas nós temos a comissão da criança e do adolescente também, que lançou uma cartilha, mas essa está no site da nossa subseção da OAB, e também as pessoas que queiram consultar, está lá disponível, falando também dos direitos, né, das crianças e adolescentes, assim como a cartilha das pessoas com deficiências. Ali, na cartilha, está elencando todas as leis e que elas podem se socorrer no momento que for necessário. Bom, que emocionante foi essa noite, né, gente? Muito importante. Realmente, aí, direitos da pessoa com deficiência é uma pauta séria e muito importante na nossa cidade. E até gostaria aqui de pedir desculpas ao William, mas estamos em maioria aqui na mesa, né? Tudo bem. Então, eu vou começar aqui com a Gleice, falando, Gleice, conta pra mim um pouquinho sobre esse sentimento, né, desse lançamento. Deve ter sido, assim, bem trabalhoso todo esse bastidor, né, até chegar, dá licença, eu vou pegar aqui só, até chegar esse livrinho aqui, gente, cheio de direitos e cheio de coisas acessíveis para as pessoas, até esse resultado, muito caminho percorrido, é isso? Isso, foi bastante trabalhoso, né, como você disse. Eu e o William, nós estávamos conversando a respeito disso. Eu participei da elaboração da cartilha do OAB São Paulo, e dali eu fiquei com uma vontade de fazer aqui no Guarujá, só que eu não tinha pessoas suficientes. Aí o William falou do conselho, que o pessoal também estava interessado, então a gente se uniu para poder fazer acontecer. Teve muita gente envolvida, muita gente disposta. O Alexandro, que foi uma das pessoas que foi o responsável pelo vídeo em Libras, né? Ele ficou com toda essa parte da interpretação, da acessibilidade, para a gente poder contribuir mesmo, para ficar o mais acessível possível para todos os públicos. Então, chegar nesse trabalho, ver o lançamento, ver que deu tudo certo pra gente, assim, pra mim foi muito satisfatória. Ai, que incrível. Foi muito voluntariado, né? Foi muito voluntariado. Junto com a comissão, né, digo, né? Então, esse trabalho aí, né, foi um trabalho conjunto. São várias pessoas que estão envolvidas, inclusive isso está na cartilha, né? As pessoas que foram envolvidas nesse projeto. Sim. E, William, você como presidente, né, do Conselho Municipal, é até uma curiosidade das pessoas. Às vezes as pessoas não fazem ideia que existe um Conselho Municipal, e muito menos o que é um Conselho Municipal. Então, você pode dar esse esclarecimento pra gente do que se trata tudo isso? Sim, sim. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, do espaço que foi dado para nós aqui. O Conselho Municipal, ele tem um único específico trabalho que é de promover, articular e desenvolver as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. O Conselho ele é paritário, né? Ele é tanto com pessoas do governo como pessoas da sociedade civil. Nós nos reunimos mensalmente para debater, para conversar sobre aquilo que vem acontecendo de realidade da nossa cidade e daquilo que não tem sido cumprido, né, das leis hoje existentes no nosso país e no nosso município. Aí o Conselho, ele faz esse eixo fiscalizador, né? Tanto é que ele é independente, né? Ele é municipal, está atrelado ao governo municipal, mas de uma forma independente, né? E a gente tem todo um colegiado que faz a eleição, tem a mesa diretora, no qual sou presidente, tem vice-presidente, tem secretário, e a gente se reúne mensalmente e é sempre aberto para todos. É uma reunião que é aberta para todos. As reuniões ordinárias, as assembleias ordinárias, todos podem participar, toda a sociedade civil. E eu sempre faço questão, né, que todos possam estar presentes lá, mães, pais, famílias, que puderem, né? A gente sempre convida, né, Gleice? Convida sempre aberta assim para todo mundo, para que todos possam ir lá e contar as realidades também. Porque, lógico, tem a minha particularidade como pai, além de ser presidente, eu sou pai de uma pessoa com deficiência, né? Então eu acompanho muitas das coisas, muitas das nuances que acontecem na nossa sociedade, no nosso município, mas eu sei que tem outras realidades, né? O meu filho é autista severo, mas eu sei que tem o caso da surdez, tem o caso da deficiência visual, tem da paralisia e várias outras doenças, né, raras que causam, no caso, uma deficiência na pessoa, uma particularidade que tem que ser respeitado. E aí o que acaba acontecendo? Aí
aí é que entra, né? A gente recebe a demanda de denúncia quando chega a nós através do nosso e-mail, que a gente tem, né? E aí o que acaba acontecendo? A gente vai lá e verifica junto à secretaria, ao órgão competente, daquilo que pode ser feito para melhorar através do diálogo, né? E aí, uma vez que não, de repente, a gente encontra que é um caminho que não há conversa, que há um desrespeito, a gente tenta ir diretamente à promotoria. E esse e-mail aí que você falou, qual que é esse e-mail? Pra gente deixar aqui embaixo pro pessoal. Eu já vou pegar logo mais pra frente, tá aqui, eu vou pegar a colinha, tá? Não sei de cor. Então tá bom. Agora, Gleice, essa cartilha, né, muitas pessoas, toda vez que acontece alguma coisa em prol de algum benefício, sempre tem as pessoas que criticam, né? Então, assim, poderiam pensar, só uma cartilha resolve? É um caminho, né? Então, qual que foi a ideia da cartilha, né? O porquê que a cartilha pode e vai, com certeza, auxiliar. Essa questão da acessibilidade à informação realmente é algo crítico aqui para nós? Realmente as pessoas não sabem aonde se socorrer e quais são os seus direitos? Sim. Aqui na cidade a gente tem um problema muito grande com informação, a falta de informação, na verdade, e as pessoas não sabem. Desconhecimento, às vezes procuram as autoridades, mas por falta de conhecimento também de quem está recebendo essa pessoa, ela acaba ficando desamparada. Então, a cartilha ela é um caminho justamente por isso. Ela traz todas essas informações e aí a pessoa vai estar amparada pela lei. Ele não tem só a informação, mas a gente também tem qual a legislação e qual o órgão competente. Então, se ela está com um problema na questão escolar, ela sabe que pode procurar a SEDUC para fazer uma denúncia. Tem também o contato da promotoria, da defensoria. Então, além da gente mencionar os direitos, tem casos que a gente até informou quais os documentos são necessários e também onde denunciar. Então, assim, se antes a pessoa não sabia o que fazer, com quem falar, agora ela sabe, porque a gente informou o contato da SEDUC, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, Defensoria, da OAB também, porque nós também temos essa função de receber denúncias e passar para frente, né? A gente não entra com ação, mas a gente tá de portas abertas para poder dar essas orientações necessárias. Que ótimo. E assim, posso falar o e-mail? Pode, já? claro. Tá livre, né? Já tá livre. Ó, o e-mail é cmdpcd Guarujá, que no caso é o GJA, né? Abreviado, @gmail.com. cmdpcd GJA, que é o Guarujá abreviado, @gmail.com. Ótimo. Tá então bom? É esse canal. Tem denúncia, pode mandar lá que a gente vai fazer a apuração. Só mandar. Ai, que ótimo. Precisa endereçar para alguém específico? Não? Só mandar. Mandar. Vai direto pro conselho, entendeu? Ótimo. Quem tem acesso somente a presidência e a secretaria. Ótimo. Que tem acesso, a gente é tudo levado de um modo muito reservado, entendeu? Bem particular ali, entendeu? Se for preciso falar com a pessoa, a gente vai lá, visita a pessoa, conversa com a pessoa, entendeu? Nenhuma outra pessoa tem acesso. Somente nós mesmos. E vocês, existem, a realidade de vocês têm na família, né? Vocês encontram essa dificuldade da questão dos direitos da pessoa com deficiência porque vocês vivem histórias, né? Na realidade de vocês, cada um de vocês tem, né? Essa realidade na família. Então, acredito que tem propriedade de causa para falar sobre essas questões de acessibilidade dos direitos. O que vocês enxergam, assim, como o maior desafio nessa luta? Qual que é a maior dificuldade? Eu posso começar? Pode começar. Eu, assim, antes eu quero voltar na questão que a doutora falou, a questão da acessibilidade, porque são dois eixos, né? A questão da acessibilidade e a questão da inclusão, né? Ótimo. A acessibilidade, a gente fala sobre melhorias na mobilidade, nos acessos e assim por diante, que existe uma lei específica, né, doutora? Sim. Agora, a questão da inclusão, que é onde a gente batalha mais, onde a gente tem mais as dificuldades ainda. Não que na acessibilidade a gente não tenha. Mas a questão da inclusão é justamente nas melhorias, naquilo que vai trazer mais dignidade para a pessoa com deficiência e nas suas famílias, né? A questão da saúde, da educação, do esporte, do lazer, que quando você entra nesses eixos, nessas particularidades, você vê que é um público que ele simplesmente está esquecido. Ou então, quando é feito, não é feito com uma abrangência, com profundidade, que vá trabalhar nos casos raiz mesmo. E aí, quando a gente vê que muitos projetos entram em vigor ou tentam desenvolver, eles desenvolvem de uma forma meio que superficial, não atendendo realmente a realidade daqueles que realmente mais sofrem, né?
Pensam nos casos um pouquinho mais leve. Eu tô falando em todas as situações, né? Em todas particularidades de deficiência. Pensam nos casos mais leves, mas não pensam com profundidade, né? Às vezes é acessibilidade até numa fralda geriátrica, é numa odontologia especializada para casos severos, e assim por diante. São várias outras coisas. Intérpretes de Libras na questão da área da saúde, para aquele paciente que é surdo, no caso, ele ter ali uma pessoa qualificada para atender ele e passar para o profissional da saúde atendimento adequado, entendeu? Então, a grande dificuldade hoje é se colocar em prática as leis que hoje já existem, né? E o que a gente vê muitas das vezes é uma máquina de fazerem leis atrás de leis, mas é o que a gente estava conversando até eu e a doutora nos bastidores, né? É a aplicabilidade, né? Eu falo muito essa palavra, aplicabilidade, né? O direcionamento, o regramento de colocar em prática não se é feito, né, doutora? Sim. A gente estava falando justamente sobre isso. Na legislação a gente tem um nome chamado barreiras atitudinais, que são as atitudes das pessoas. Esse é o nosso maior desafio. No legislativo, com pessoas no modo geral, quando a gente vai ser recebido em algum setor público ou privado, as pessoas se tornam os nossos maiores desafios, porque entra nessa questão da inclusão. Eu vou dar o exemplo da minha filha, ela é surda. Atualmente ela só anda comigo, mas hoje em dia um surdo adulto, ele precisa ter alguém com ele para fazer tudo, porque as pessoas não estão preocupadas em aprender Libras. Os comerciantes ainda não entenderam que precisam do intérprete de Libras. É lei, está previsto, a lei já tem 22 anos e nada mudou. Um posto de saúde, um surdo vai lá, ou ele leva alguém de casa, ou ele é atendido de forma errada, não faz sentido, é desumano. Então a nossa maior dificuldade hoje é essa questão da inclusão. As pessoas mudarem, de fato, os seus pensamentos e entenderem que inclusão não é favor, é direito. E começar a tomar atitudes que facilitem. Eu falei muito o termo no dia do lançamento, o meu discurso foi muito nessa questão dos facilitadores, porque às vezes nós estamos dificultando e não estamos percebendo. Seja numa vaga que a gente reserva, numa vaga reservada, a gente vai lá e estaciona porque vai fazer alguma coisa rapidinho. Seja na escola, eu criticando porque na turma do meu filho tem um aluno autista e a professora tem que voltar à explicação. Isso é uma barreira, isso é uma forma de dificultar a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Pequenas coisinhas que no dia a dia interferem muito nisso. E a questão da aplicabilidade das leis. A gente tem legislação que prevê o intérprete de Libras, mas e aí? Quando que Guarujá vai para frente nisso? Quando que a gente vai colocar, pelo menos nos setores públicos, no mínimo, essa questão? Sabe, já passou da hora. Então, a gente tem muito essa dificuldade, porque vão fazendo-se leis superficiais, como o William falou, e nada vai para frente. Cria uma coisinha aqui, batem palma, fazem uma festa hoje e nada vai pra frente. E a gente precisa de efetividade. A gente precisa não só de criação de leis. Leis a gente tem, de monte. Agora a gente precisa que eles regulamentem e comecem a aplicar essas leis, porque só aí a gente vai pra frente. Porque eu sempre falo nas nossas conversas, na reunião do conselho, ou nos nossos bate-papo, eu falo, gente, eu mesmo como pai, porque independente de ser presidente, eu sou presidente agora, mas a nossa palavra é militância, né? Nós estamos aí constantemente, porque somos pais, vivemos essa realidade constantemente. Então, eu não quero, assim, que nós, conselho, nós, comissão, nós, pessoas que somos as pessoas ali que foi confiado a nós uma representatividade, fiquemos somente de fotinho, só de status, fazemos uma rodinha de conversa. Não, nós que realmente na aplicabilidade das nossas ações, realmente faça soar que realmente aquilo que é de necessidade da sociedade, né? Eu faço parte de um grupo junto com outras mães do Instituto União Autista, e eu vejo a dor real dessas famílias, né? Como eu vejo as dores reais de uma pessoa surda, né? De uma pessoa deficiente visual, né? De uma pessoa com paralisia, nas instituições que eu tenho conversado, seja na APAAD, no CRPI, na Cipavic e assim por diante, na DISA, várias entidades, cada um cuida de uma gama de responsabilidade, e todos eles sabem dessas realidades, dessas famílias que estão ali necessitando serem amparadas pela política pública real, né? Não é fazer um cartaz, dia de conscientização, dia de combate a não sei o quê, dia não sei o quê, mas as ferramentas não são construídas.
As barreiras estão sendo alimentadas. Então eu vejo que um governo, não somente na nossa cidade, mas no estado, no Brasil, na nação, a partir do momento que ele é constituído, tem os seus secretários, tem as suas secretarias, tem o primeiro, segundo, terceiro escalão. A partir do momento que o governante, o chefe do executivo, ele chega lá e fala, olha, eu defendo a inclusão. Essa prerrogativa de que ele está falando que defende a inclusão tem que fazer parte de todo o secretariado dele, de todas as secretarias. A linha de escopo de atuação da Secretaria de Saúde tem que desenvolver a inclusão, né? Tem que desenvolver a inclusão no posto de saúde, nos CAPs e assim por diante. Se fosse irradiar, né? Irradiar. Então, quer dizer, tem que fazer parte. E eu não penso isso numa questão particular. Não, é porque você está pensando só no nosso público. Não. Eu sei que tem a questão da diversidade, tem a questão de várias outras políticas públicas que têm as suas nuances. Mas eu penso assim, é um pensamento meu. A partir do momento que a gente está falando da dignidade humana, do ser humano, da necessidade humana em si, tem que ser levado com mais seriedade. Se eu tenho 5 milhões no orçamento, um exemplo, que vai para uma Secretaria do Meio Ambiente para fazer a educação ambiental, eu tiro 1 milhão daquela educação ambiental para dar 1 milhão para a necessidade humana. Você está entendendo? Assim, é a minha visão. Não estou desqualificando a proteção ambiental, não estou desqualificando a outra política pública, mas, primeiramente, aquele que está sentindo a dor. Hoje a gente vê muitas políticas públicas voltadas em projetos que sobrepõem a dignidade humana. O ser humano como primário, como objetivo principal da ação, entendeu? Eu tenho que pensar na causa animal, tenho que pensar na causa tal, tenho que pensar em tudo. Mas primeiramente naqueles que estão sentindo dor, que está do nosso lado, nas famílias que estão necessitadas, de pessoas que não têm onde ser acolhidas na sua seriedade da sua deficiência e assim por diante. Eu vejo muitas pessoas defendendo bandeira da inclusão, mas na sua efetividade, na sua construção, não fazem nada. Muito pelo contrário. Ficam só vivendo dos rótulos, vivendo da superficialidade, e quando vai ver, a gente vive esse período que eu falei para a doutora, esse período glacial. Não é um governo, não é 2, não é 3, não é 4, mas é muitos anos, desde quando a LBI entrou, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi simplesmente desconstruído e foi criado um cenário de que a inclusão existe. A inclusão não está existindo, né? A melhoria não está existindo, né? A gente vive um período... E aí eu falo assim, de repente quem está assistindo fala assim, você está falando do município do Guarujá, governo novo e tal. Não estou falando do governo, não estou falando no geral, né? Porque fica, não, porque foi o do passado, é do futuro, não sei o quê. Não, ficam um passando o bastão pro outro, querendo encontrar o culpado. Não, o culpado somos todos nós. Somos todos nós, principalmente nós das pessoas com deficiência, famílias, que não cobramos seriedade dos nossos representantes. Não cobramos. Entendeu? Aí é muito fácil depois falar assim, foi ideia minha, não sei o quê. Não, foi com diálogo, escutou ali na mesa, junto com a gente. Né, doutora? Sim. Nós sempre convidamos, sempre que possível, sempre que aceitam, secretários, comissões, para estarem junto com a gente nesse diálogo, nesse intercâmbio, né? Um grande ganho para nós do Conselho foi a participação da doutora Gleice, da comissão, para que a gente pudesse expandir esse diálogo, né? Porque a gente vê que é um público que realmente tem as suas nuances, tem as suas particularidades, mas são particularidades gritantes. Sim. Gritantes. Sim. E sobre o que você falou, né, em relação cada pauta na diversidade, quando a gente fala de diversidade, direito das mulheres, direito racial, da igualdade racial, direitos LGBTQIA+, nenhuma pauta dessa vai para frente se a pauta de pessoas com deficiência ficar para trás. Porque dentro do grupo LGBT você tem pessoas com deficiência, dentro do grupo de pessoas pretas Exatamente. Você tem pessoas com deficiência, dentro do grupo de mulheres e idosos você tem pessoas com deficiência. Então não adianta avançar com política pública para as outras pautas e esquecer pessoas com deficiência, que é o problema que a gente tem. E se você for parar para pensar, num determinado momento, a pessoa vai adquirir uma deficiência. Todos nós estamos sujeitos a adquirir uma deficiência, seja em razão da idade, seja em razão de um acidente que possa acontecer, mas a pessoa com deficiência, ela acaba sendo esquecida, mas é uma das pautas que precisam ser tão valorizada quanto as outras.
Porque em cada grupo desse você tem pessoas com deficiência. Então não adianta a gente supervalorizar uma pauta e esquecer outra. A gente não quer, inclusive, a gente não quer que as outras sejam desvalorizadas. Não, a gente quer de forma alguma. igualdade. A gente quer ser valorizada por igual. As mesmas campanhas que o município tem em relação a direitos das mulheres, LGBT e igualdade racial, a gente quer também para direitos das pessoas com deficiência, porque é importante, é necessário e é urgente. Quando a gente fala de famílias, e aqui sendo um pouco mais sensível, indo além da política, a gente está falando de famílias que se sentem abandonadas pelo Estado e que muitas vezes acham que a solução é só uma, entendeu? E quando a gente chega nesses casos, nesses números de pessoas que tiram a própria vida porque se sentiu perdida e abandonada pelo Estado, a gente percebe o quão fundo o buraco é e quanto a gente não chegou nem perto de alcançar. Então a gente precisa muito, com urgência, não só da sociedade essa atenção, mas também dos nossos legisladores, dos nossos executivos, enfim. E não adianta nada, né, pessoal, existir a cobrança, não faz nada, não acontece nada se vocês não participarem também. A gente tem aqui a doutora Gleice, que é presidente da comissão, que trata dessa temática dentro da OAB. Então, se você não assistiu o encontro passado, a gente comentou sobre o que é uma comissão dentro da OAB Guarujá. É um grupo, existem vários grupos temáticos dentro da OAB com vários temas que as pessoas se reúnem de forma 100% voluntária para debater, discutir melhorias dentro daquela temática. Existe então um grupo de trabalho que a doutora Gleice preside dentro da OAB Guarujá, que trata sobre esse tema, e temos o Conselho Municipal presidido aqui pelo William. Então, a questão, assim, além das críticas de cobrar iniciativas, que tal também, né, a gente fazer parte, arregaçar as mangas e trabalhar, porque existem várias causas e eles aqui estão defendendo as lutas que eles carregam, que eles escolheram batalhar. Então, existem várias outras temáticas também importantes, mas eles estão aqui apresentando aqueles lutam para. E quando a doutora falou de campanhas, eu sou mais incisivo ainda. As campanhas são boas? São boas. Para trazer conscientização, para trazer a temática à tona, mas não parar na campanha. Porque parece que nem, por exemplo, vou citar um exemplo da particularidade da minha realidade, né, do meu filho, que é autista severo. Dia Mundial do Autismo. Passou? O que aconteceu? O que aconteceu? O que nós estamos construindo para eles? Né? Dia Mundial do Surdo. O que nós estamos construindo para eles? O que tem de ferramenta dentro do governo, né? Da política pública municipal, estadual e assim por diante? E assim, às vezes, não requer nem tanta... Lógico que eu acho que todos os profissionais que se envolvem no segmento governamental, no município, seja em qualquer... Tem que se aprofundar na temática, no tema. Mas às vezes não requer nem tanta preparação assim, basta olhar para o lado e ver os bons exemplos, né? Porque quando você vai procurar, hoje o meio de comunicação está tão extenso aí, né, com várias ferramentas, que se você clicar lá em alguma coisa, algum exemplo, tem alguma coisa lá, não sei na onde, que tem lá um exemplo positivo que dá para copiar, ou dá para melhorar, né? Ou seja, dá para fazer uma visita e assim por diante, implantar, melhorar alguma coisa. E a questão, só falando da questão de novo dos outros movimentos, né? Não é nem questão de igualdade, é questão de equidade. Né? É uma questão de que veja de modo igual, né? Equitativo para todos. Peraí, não tem como eu mandar tanto para uma causa, sendo que aquela causa ali ela tá ficando de fora. Tá entendendo? Ou então, peraí, aquela ferramenta ela é primordial dentro da nossa cidade. Então nós temos que criar essa ferramenta. Nós temos que criar. É uma missão nossa, gente. Meus secretários, minhas secretárias, é compromisso nosso. A gente tem que criar alguma coisa para esse povo. Você tá entendendo? Então, assim, não é só campanha, né? Às vezes parece que a gente é muito enérgico, mas não é não. Mas se empolga. Se empolga, né? Volta, né? Mas é que, assim, é um assunto muito extenso e... Aproveitando até o canal, né? Assim, tem umas coisas assim que eu penso, né? Quando tem as campanhas, poucos canais, poucos podcasts, poucas emissoras falam sobre a pessoa com deficiência. Que nem agora tá tendo essa oportunidade, graças a Deus. Ainda graças bem, né? a Deus. Mas assim, eu vejo que às vezes, mesmo tendo campanhas, mesmo tendo dias pontuais, até no cronograma de programas conceituados na nossa região,
não é falado de forma, assim, periódica, né? Ou então pontual. Assim, sempre retrazendo essa consciência, né? Porque a conscientização não se dá só naquele dia, mas num período permanente. Com certeza. Permanente. Vou deixar você falar um pouco. Diária. Mas a gente tá falando tão bem aqui, tá tão gostoso o bate-papo, que infelizmente a gente já tá chegando ao fim. Passou tão rápido, né, gente? Sim. Quando a conversa é boa, e eu acho não, tenho certeza que o pessoal de casa aí que se interessa por essa temática, até mesmo quem não refletia com tanta profundidade com o que vocês estão apresentando aqui, vão começar a repensar também nos pequenos detalhes do dia a dia, né? Sim. Sobre esses direitos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, agradecer também a sua audiência e queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está assistindo em casa sobre essa luta e também você convidar o pessoal para a comissão, né? Quem pode participar e como participar, e você para o Conselho Municipal. Pode começar você. Ai, meu Deus. Olhe pra lá, né? Convidar vocês para participarem da comissão. Vocês podem se inscrever através do site da OAB. Vai lá na aba Comissões. E aí vocês preenchem o formulário. Vocês podem participar, se não forem advogados, como membros colaboradores. Né, que a gente tem muitos membros colaboradores, inclusive são mais colaboradores do que advogados. Então, advogados, por favor, a gente precisa de vocês também, que tem coisa na comissão que só advogado pode fazer. Participem, é muito importante a gente esse ano nessa gestão. A nossa intenção, dentro até do que o William falou e do que nós falamos, não está tão focadas no evento e sim em projetos para a sociedade. Então a gente precisa mesmo de muitos voluntários, bastante pessoas que estejam dispostas, porque a gente quer fazer muito mais trabalhos e a gente precisa de muita gente colaborando com isso. E a mensagem que eu posso deixar eu vou repetir o que eu falei no vídeo, pedir para vocês serem facilitadores, porque nós, famílias de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência, a gente precisa muito de um acolhimento e de pessoas que estejam do outro lado, que percebam a nossa dor, sabe? Que entendam que diversidade vai além de raça, além de gênero. A gente também precisa incluir pessoas com deficiência, porque eu tô falando aqui, gente, do futuro da minha filha. Daqui a 8 anos ela vai estar entrando no mercado de trabalho e eu preciso que daqui a 8 anos a sociedade esteja preparada para recebê-la. Assim como o William também quer que a sociedade esteja preparada para receber o filho dele daqui a alguns anos. Então, sejam facilitadores, procurem entender, procurem informação para que vocês possam facilitar a vida de pessoas com deficiência e se unir a nós nessa luta. É isso. Muito obrigada. Não, praticamente ela fechou, né? Mas, olha, o que eu tenho para dizer, para finalizar a minha fala, a minha participação nesse programa, para você, pessoa com deficiência, família, eu sei que a luta é difícil. As batalhas são difíceis, eu passo por isso, né? E não desistam. Não desistam dos seus, não desistam, né? Se nós desistirmos, quem vai falar, né? Quem vai falar por nós? Quem vai falar pelos nossos, né? Eu sei que é desgastante realmente. Para mim é desgastante. Nós não recebemos nada, né? Quando estava falando sobre isso, não recebemos nada. O conselho são pessoas voluntárias, né? Que desenvolvem um trabalho. O colegiado fica à disposição. Eu fico à disposição de vocês. Nós temos um eixo de comunicação entre nós que um ajuda o outro. Um vai se comunicando com o outro, um vai falando quais são os caminhos, seja através da OAB, seja através do conselho, seja através de um grupo de pais, de amigos e assim por diante. Eu sei porque eu também choro, eu sei também porque eu sinto, eu sei também porque eu vivo, né? E eu sei que você que está assistindo, mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência, e nem de família de pessoa com deficiência, se você pode contribuir com alguma coisa, contribua. Eu conheço profissionais que fazem atendimento social, eu conheço profissionais que fazem atendimento odontológico social, acompanhamento profissional social, seja na área de advocacia, seja qualquer que seja a área, né? Um professor que vai lá auxiliar aquela criança na sua casa e assim por diante. Mas se dedique, coloque, ser voluntário, pensar na causa social, não quer somente dentro de uma empresa, mas se requer na tua cidadania. Então, viva sabendo que o outro também sente dor, sabendo que o outro também está com aquela angústia de querer ser amparado e querer ser ouvido. Então, nós precisamos nos unir como seres humanos, como sociedade, numa causa comum, de que o amor
E a resposta é para todos. Que lindo, hein? Olha, como é que faz para participar do conselho? Se as pessoas quiserem eu participar esqueci de falar, da reunião? estava na minha mente, gente. O conselho, todo começo de mês sai no Diário Oficial a convocação. Eu não vou falar aqui as datas exatas, porque é uma vez por mês. Mas é só o pessoal Porque sempre sofre alguma alteração, depende da pontualidade, né? Mas geralmente é na primeira sexta-feira do mês, geralmente. Mas é só acompanhar no Diário Oficial, sai a convocação, sai o local. As nossas reuniões estão acontecendo geralmente na sala de reunião da Câmara Municipal do Guarujá, no qual eu pedi o espaço, aí eles cederam lá, as nossas reuniões acontecem lá. E aí é aberta, entendeu? Quando é sessão ordinária, todos são convidados a participar e a estar levando casos para nós. E aí nós ampliamos o nosso conhecimento. Ai, que ótimo. Então, se você tiver interesse, você é advogado, você que não milita na área da advocacia, todos são convidados, tanto para participar das comissões lá da OAB Guarujá, que a doutora Gleice preside, como do Conselho Municipal. Mas participem, ajudem essa luta, né? Que é o mais importante, a gente precisa de mãos para trabalhar e continuar lutando por essa causa tão nobre aqui na nossa cidade. E eu quero agradecer você pela sua audiência, mais um programa aqui. Gostou do bate-papo? Pensou em alguma outra coisa, algum tema? Poxa, eu gostaria de que eles conversassem sobre o tema tal, que eu acho muito interessante. Manda uma mensagem aqui para nós na ISTV, que nós receberemos com muito carinho e vamos tentar organizar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Agradeço os meus convidados aqui de hoje pela disponibilidade. A agenda sempre corrida, todo mundo tá correndo. Então, de vocês estarem aqui, eu já fico muito grata e lisonjeada. E até o nosso próximo encontro do programa OAB Acontece.